Fala pessoal, tudo bem? Nessa questão, a gente tem um triângulo de vértices A, que é o ponto 1, menos 2, B, que é o ponto M4, e C, que é o ponto 0,6. E o enunciado afirma pra gente que esse triângulo é retângulo em A, ou seja, ele tem um ângulo reto e esse ângulo reto fica no vértice A. A partir dessas informações, ele quer que você calcule quem que é o valor do M. Então veja, se eu for analisar friamente a situação, né, eu tenho o ponto A que está fixo, né, eu sei onde ele está, o ponto C é fixo, eu sei onde ele fica, e o ponto B, eu não sei exatamente qual que é a posição dele. Se eu mudar o valor de M, muda o lugar em que o B fica no plano cartesiano. E claro, né, mudando a posição do ponto B, muda o tipo de triângulo, que é o triângulo ABC. Existe um lugar certo que o B tem que ficar para que esse triângulo seja retângulo. A pergunta do exercício é: qual é esse lugar? E, bom, dá para perceber então, quando você lê a situação dessa maneira, que o exercício está fortemente atrelado, né? Você conseguir responder o exercício está fortemente atrelado ao fato de existir esse ângulo reto, porque é ele quem vai determinar qual que é o lugar certo que o ponto B vai ficar, certo? A partir dessa visão, a partir dessa leitura, como é que a gente consegue, né, atrelar esse ângulo reto ao cálculo de onde vai ficar o ponto B? Bom, tem duas abordagens que a gente pode adotar para essa questão. Eu posso adotar uma abordagem mais voltada para a geometria plana, que é o descobrir os tamanhos dos lados do triângulo, certo? E tentar aplicar o teorema de Pitágoras. Por quê? A condição para um triângulo ser retângulo é dada pelo teorema de Pitágoras. Se esse triângulo for retângulo mesmo, então tem que ser verdade, né, que a hipotenusa dele, que é o BC ao quadrado, vai ser igual ao quadrado do cateto AB mais o quadrado do cateto AC. Então, se eu consigo expressões para essas medidas, eu consigo determinar qual é o valor do M. E tem uma abordagem que é um pouco mais analítica, em que a gente vai estudar coeficientes angulares das retas que contêm os lados desse triângulo, né? Porque existe uma condição muito específica para que retas sejam perpendiculares. E se existe um ângulo reto, né, quer dizer que a reta B é perpendicular à reta C. Vamos resolver primeiro por Pitágoras e depois pensando em coeficientes angulares, pode ser? O que você vai precisar, né, para que você faça essa resolução? Forçando o triângulo a ser retângulo a partir do teorema de Pitágoras. Deixa eu puxar essa seta para cá. Eu vou precisar lembrar, deixa eu colocar um óbvio aqui no cantinho, que quando eu estou no plano cartesiano, eu quero calcular a distância entre pontos. A distância entre dois pontos ao quadrado vai ser o ΔX entre esses pontos ao quadrado, ou seja, a diferença das abscissas desses pontos ao quadrado, mais o ΔY, a diferença das ordenadas ao quadrado, né? Esse triângulo, eu vou ter que calcular, então, a medida do lado BC ao quadrado, que é a distância entre os pontos A e B elevado ao quadrado. A medida do lado AB ao quadrado, que é a distância dos pontos A e B elevado ao quadrado, e AC ao quadrado, que é a distância do A para o C ao quadrado. Vamos categorizar essas distâncias aqui, certo? Por cores, para que você entenda exatamente, né, qual que é o cálculo que eu estou fazendo para cada um desses lados. Então, do B para o C. Então, vou aplicar direto essa fórmula. Já vou abrir o ΔX quadrado e o ΔY quadrado pensando nos pontos B e C. Do B para o C, o ΔX quadrado vai ser m menos 0 ao quadrado, e o ΔY ao quadrado vai ser 4 menos 6 ao quadrado. Então, abrir a distância ao quadrado do B para o C, fazendo ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Aí eu vou aplicar aquela fórmula agora nos pontos A e B. O ΔX ao quadrado entre esses dois vai ser m menos 1 ao quadrado. Então, peguei o x do ponto B, tirei o x do ponto A. E o ΔY ao quadrado vai ser 4, que é o y do ponto B, menos o menos 2, que é o y do ponto A. E aí falta você calcular o AC ao quadrado, né? Que vai ser ΔX do A para o C mais ΔY do A para o C de novo. Beleza? Então, cada uma dessas medidas de lados ao quadrado, que a gente aplicou no teorema de Pitágoras, eu abri usando a fórmula da distância entre dois pontos do plano cartesiano. E agora, o que a gente vai ter que fazer é simplificar essa expressão grande, né?
Aqui na conta do BC², m menos 0 é m. 4 menos 6 é menos 2, que ao quadrado fica 4. A conta para o AB é m menos 1 ao quadrado, que eu vou abrir, mais 4 menos o menos 2. 4 mais 2 dá 6, que ao quadrado fica 36. E, finalmente, para o lado AC, 1 menos 0 ao quadrado é 1. Menos 2 menos 6 fica menos 8, né? Que ao quadrado é 64. Beleza. Dá para simplificar algumas coisinhas aqui nessa equação que apareceu. M ao quadrado corta com m ao quadrado. Eu vou jogar o 2m, que é o único termo que tem, né, a incógnita que eu preciso descobrir, para o lado esquerdo. Se estava menos 2m do lado direito, vem como mais 2m do lado esquerdo. E a parte numérica vai ficar 36 mais 64, que é 100, mais esses dois unzinhos que estão soltos, fica 102, menos o 4 que está do outro lado, 98. Meu m, portanto, vai ser metade de 98, que é 49. A sua resposta correta está no item C. Tudo bem? Então, é um exercício mais algébrico, né? Precisa calcular a medida de cada um dos lados do triângulo, usando, né, a fórmula ali da distância entre dois pontos, colocar tudo isso no teorema de Pitágoras e simplificar. Beleza? Qual seria a segunda solução? A solução via coeficientes angulares. A gente vai ter que lembrar aqui, o coeficiente angular de uma reta pode ser calculado quando você conhece dois pontos dessa reta. O m, que é a representação que a gente costuma adotar para o coeficiente angular, vai ser a diferença entre os y dos pontos que você escolheu, dividido pela diferença entre os x's. E, se você tem esses coeficientes angulares em mãos, duas retas são perpendiculares. C e somente C, né? O coeficiente angular de uma vezes o coeficiente angular da outra for igual a menos 1. Então, o que eu vou fazer? O enunciado já me disse, né, que o ângulo reto está no ponto A. Então, as retas que são perpendiculares são as retas AB, que formam o lado AB do triângulo, e AC, que formam o lado AC do triângulo. Eu vou primeiro calcular o coeficiente angular da reta AB. Como é que a gente vai fazer esse coeficiente angular? Eu vou fazer o o y do ponto B e tirar o y do ponto A. Fazer o x do ponto B e tirar o x do ponto A. Né? Em cima está o delta y, embaixo está o delta x. Y do ponto B é 4, vou tirar o y do ponto A, que é menos 2. E isso vai ficar dividido pelo x do ponto B, que é o m, menos 1. Ou seja, eu posso representar esse coeficiente angular por 6 sobre m menos 1. Aí eu vou ter que fazer o cálculo do m da reta C. Como é que vai ficar o m da reta C? Delta y sobre delta x. Então, y do ponto A menos y do ponto C. Dividido pelo x do ponto A menos x do ponto C. Y de A é menos 2. Y do C é 6. X do ponto A é 1 e o do C é 0. Isso significa que o coeficiente angular da reta AC é menos 8 sobre 1, que é menos 8. E aí, como o triângulo é retângulo ali no vértice a reta B tem que ser perpendicular à reta C. Ou seja, o m da reta B vezes o m da reta C tem que ser igual a menos 1. Só que o m da reta B é 6 sobre m menos 1. O da reta C é menos 8. E o produto tem que ser menos 1. Dá para a gente simplificar esse menos com esse de cá, já que tudo é uma multiplicação. A fração do lado esquerdo fica 48 sobre m menos 1. Para multiplicar a fração, a gente multiplica as partes de cima e multiplica as partes de baixo. E isso tem que ser igual a 1. Então, passa o m menos 1 multiplicando para lá. E se eu jogo esse menos 1 somando para a esquerda, a gente chega na mesmíssima conclusão de que esse m tem que ser 49
Portanto, a resposta é o item C. Beleza? Então, duas escolhas aí. Ou vai por Pitágoras e distância entre pontos, ou, né, invoca seus conhecimentos sobre coeficientes angulares e retas perpendiculares para adotar uma solução um pouco mais analítica para esse problema. Espero que você tenha gostado da explicação. Até mais.